Período regencial. A história do Brasil é dividida em 3 períodos, como vocês podem observar abaixo. Período colonial, que vai desde a chegada do Cabral, o início da colonização portuguesa, até a proclamação de independência, então é o período que fomos colônia de Portugal. Em seguida, tivemos o período imperial, que vai da proclamação da independência até a proclamação da República em 1889. O período imperial compreende o governo de Dom Pedro I, período regencial, e o governo do Dom Pedro II. Com a proclamação da República, então tem o início o período republicano, que vai de 1889 até os dias de hoje. Mas o período imperial também é dividido em 3 fases. O primeiro reinado, que é o governo do Dom Pedro I, o período regencial, que vai do momento que Dom Pedro I abdica do trono, que ele retorna a Portugal, até o período que seu filho pode tomar posse. Lembra que ele deixou o filho com apenas 5 anos de idade, né, o Dom Pedro, que vai se tornar Dom Pedro II, e por ser criança não podia governar o Brasil. E depois temos ainda o segundo reinado, que é o governo do Dom Pedro II. E esse vídeo de hoje nós vamos focar justamente aqui no meio, no período regencial. Esse período que o Dom Pedro II ainda era criança demais para governar. A gente vai entender quem governou o Brasil nesse período e como foram as questões políticas, econômicas e sociais. No período regencial, e até mesmo um pouco antes do período regencial, a política brasileira era disputada por 3 grupos políticos. Os restauradores, que queriam a volta do Dom Pedro I e a volta do absolutismo, os liberais exaltados, que defendiam até mesmo a república, né, eram defensores das ideias iluministas, e os liberais moderados, que não eram contra a monarquia, porém queriam algumas modernizações. Quando Dom Pedro I renunciou, abdicou do trono para tentar o trono português, o filho dele era muito criança para poder assumir o trono, como dizia a lei. Então, ele ia ter que ter 18 anos para poder assumir, de acordo com a Constituição. Então, quem governaria o Brasil nesse período seriam regentes políticos, que seriam eleitos por eles mesmos. Como o Dom Pedro não deu sinais de que ia abdicar, não avisou com antecedência, todo o Congresso estava em férias, poucos políticos se encontravam na capital para inaugurar o período regencial, que é o que dizia a Constituição. Então, na ausência do pai e do filho, temos que escolher políticos que governem o Brasil até a criança ter a maioridade. Bom, por isso que o início do período regencial é conhecido como regência trina provisória, né? Então, por que provisória? Porque não tinham muitos políticos para votar, só criaram um governo provisório que vai durar de abril até junho de 31, tá certo? Os primeiros governantes que nós vamos ter aqui nesse período vai ser o senador Carneiro de Campos, o senador Campos Vergueiro e o brigadeiro Francisco Lima e Silva. Bom, lá no final, né, do período que eles ficaram, vai ter novas eleições e vai ter início a regência trina permanente, que vai de 1831 até 1835. E, novamente, os políticos vão mudar o sistema, vão criar o sistema de regências unas. Até aqui, até 35, governavam de 3 por vez. Agora vai ser de 1 por vez, as regências unas. Quem inaugura o período regencial nesse sistema vai ser o padre Diogo Feijó. Só que ele vai enfrentar muitas revoltas no seu período de governo e acaba renunciando. Em seguida, vai assumir o poder Araújo Lima. Então, assim, uma grande característica do período regencial vão ser revoltas que vão estourar no Brasil inteiro, e a gente vai focar mais nessas revoltas a partir de agora. Entre os principais motivos das revoltas que vão explodir no período regencial está principalmente a crise econômica. Essa crise tem várias razões. Uma delas é que outros países vão começar a comercializar, produzir os mesmos artigos que o Brasil, como o açúcar, o fumo, o algodão, e isso faz cair o preço do produto brasileiro. Temos também o privilégio que era dado a comerciantes ingleses,
aos fazendeiros na questão também da cobrança de impostos, e a maioria da população vivia na miséria. Outra razão é o autoritarismo do governo e a falta de autonomia dos estados. Então, muitos estados vão se rebelar porque queriam mais independência política. E no meio de tudo isso, tínhamos ainda a escravidão, tínhamos ainda a falta de acesso político, a maioria da população, né, não tinha participação política. Então vamos ver caso a caso. Bom, vamos começar pela cabanagem. Ela ocorreu entre os anos de 1835 e 1840, lá no Pará. Os seus participantes, né, os participantes dessa revolta eram negros, índios e mestiços que trabalhavam na extração de produtos da floresta e moravam em cabanas à beira dos rios. Por isso que eles eram chamados de cabanos e a revolta de cabanagem. Bom, o que eles queriam? Sair da situação de miséria em que viviam. Eles eram explorados pelos grandes proprietários de terra lá do Pará, e eles queriam acabar com a escravidão também e distribuir terras para o povo e matar os exploradores. Então foi uma revolta muito violenta. A princípio, os fazendeiros até estavam apoiando eles, porque falaram assim, a gente vai conseguir se tornar independente do resto do Brasil, vamos ter autonomia, mas quando eles percebem que os cabanos não querem também mais ser explorados por eles, eles retiram o apoio e vão pedir apoio para o governo para reprimir essa revolta, com muita violência. Então, assim, muito sangue foi derramado e calcula-se que foram mortos mais de 30 mil cabanos. Os que sobreviveram às perseguições foram presos e escravizados. Então, vocês vão ver que vai ser muito comum a luta contra a miséria, contra a injustiça social, como motivo, mas como consequência, né, como desfecho, a gente vai ver o governo muito repressor, muito autoritário, que não vai perdoar e não vai negociar com a população mais pobre. A Revolução Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, ela se deu no Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845. Foi a mais duradoura das revoltas, e inclusive ela vai adentrar o segundo reinado. É um problema que o Dom Pedro II vai ter que resolver. Bom, a causa, né? Então vamos começar pelos participantes, que é melhor. Os participantes é a elite do Rio Grande do Sul, são os criadores de gado, principalmente para a produção da carne de sol, do charque. O Rio Grande do Sul exportava charque para várias áreas do Brasil. E eles estavam revoltados porque o Rio Grande do Sul era meio que esquecido pelo governo central, né? A capital era o Rio de Janeiro, o dinheiro dos impostos era investido só aqui no Sudeste e esqueciam o Sul. Outra razão para eles se revoltarem era que o governo não, do ponto de vista deles, não se preocupava com os problemas da classe social deles. Como, por exemplo, não cuidava da concorrência que o Uruguai e a Argentina fazia a carne ao charque deles, porque aí esses países vendiam para o Brasil sem impostos, sem nada, e fazia com que eles perdessem mercado dentro do próprio país. Então eles achavam omissão do governo que não fazia nada para impedir isso. Então vai estourar uma revolta, eles vão lutar, principalmente objetivando o desligamento do resto do Brasil. Eles querem separar o Rio Grande do Sul do resto do Brasil. Tanto que o ponto máximo, né, o auge dessa revolução, vai ser exatamente em 1839, com a conquista de Santa Catarina e a fundação da República Juliana, sob o comando de Davi Canabarro e Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, que era inclusive italiano, que veio lutar aqui no Brasil do lado do Bento Gonçalves, que era o líder aqui brasileiro dessa revolução. Bem, como vocês perceberam, essa vai ser uma revolução liderada pela elite do Rio Grande do Sul. No final, em 1º de março de 45, Dom Pedro II vai assinar um acordo de paz com eles. E nesse acordo assegurava que os revoltosos não seriam punidos e receberiam anistia, que é o perdão do império. A gente vai perceber um tratamento um pouco diferente quando a revolta é liderada pela elite e quando a revolta é da população mais pobre. Então vocês percebem que aí no final, apesar de terem ocorrido muitas mortes, né, mas no final acabaram assinando uma anistia, um perdão. Então vamos para a próxima.
A revolta dos malês ocorreu na Bahia, mais especificamente em Salvador, em 1835. Malês era como eram chamados os escravos de origem islâmica, escravos islamizados, muçulmanos, tá certo? Esses escravos vão organizar um levante, principalmente os urbanos, que tinham mais facilidade de locomoção. Eles tinham um projeto: assumir o poder em Salvador, tomar o poder e levar a sua influência para outros estados do Nordeste. Eles queriam assumir o governo na Bahia. E fazia parte do seu projeto iniciar tudo queimando as igrejas católicas. Enfim, vai ter também participação de libertos, de outros escravos, só que em menor número. Bem, o fato é que essa conspiração acabou sendo descoberta, embora ela tenha iniciado no dia 20, na madrugada de 25 de janeiro de 1835, ela acabou sendo reprimida pelo governo. Nesse embate, nesse enfrentamento, né, teve um conflito muito violento. Membros das forças do governo, ao todo, morreram 9, e dos malês foram 70 mortes em conflito. Depois o governo vai prender, né, a polícia do governo vai prender esses revoltosos, vão ocorrer a lei de prisões, castigos corporais, deportação e execução de líderes, principalmente por fuzilamento. A Sabinada ocorreu na Bahia entre 1837 e 1838. Liderada pelo médico Dr. Sabino, ele tinha um apoio principalmente da classe média e uma parte do exército baiano. Ele nem tinha um apoio da população pobre, nem dos grandes fazendeiros. O objetivo dessa revolta era proclamar a República Baiana, e no dia 7 de novembro de 37, eles conseguiram tomar o poder em Salvador. Mas, como eu falei, não empolgou a população. Não tinha projeto para a população mais pobre. Era um movimento de classe média de homens cultos. Mas os fazendeiros vão pedir apoio ao governo e rapidamente o governo vai agir também violentamente, tá? Chegaram a incendiar muitas casas e alguns revoltosos foram queimados vivos. Porém, os líderes eles não acabaram mortos, tá? Apenas outros participantes. A balaiada ocorreu entre 1838 e 1841 no Maranhão. O Maranhão passava por uma séria crise econômica e vão se revoltar principalmente vaqueiros, sertanejos e escravos. O próprio nome balaiada era porque parte dos líderes eram de um grupo de fazedores de balaios. Então, uma população bem humilde que estava muito insatisfeita com as injustiças que sofria. Então, eles iam lutar contra a miséria, a fome, a escravidão e principalmente os maus tratos. A classe média, a princípio, entra nessa luta, tá? E eles tinham como inimigos os grupos mais conservadores do Maranhão, os fazendeiros, que para eles era ali que residia a fonte de toda a injustiça que eles passavam. Todavia, a classe média acaba abandonando o grupo dos balaios e vai iniciar um combate duro e violento contra esse grupo. A perseguição só vai terminar mesmo em 1841, quando tinham morrido cerca de 12 mil sertanejos e escravos. Então, a balaiada ela não tinha uma organização consistente nem um projeto político definido. Não foi um movimento único e harmônico, foi um conjunto de lutas dos sertanejos marcadas pelo desejo de vingança social contra os poderosos da região. Diante de tantas revoltas, de tantos conflitos e crises, um grupo muito grande de políticos acredita que o único jeito de acalmar o Brasil, porque o Brasil corria o risco até de perder a unidade territorial, porque muitos movimentos eram separatistas, queriam se separar do Brasil, alguns estados. Então, a única forma de evitar isso seria antecipando a posse de Dom Pedro II. Só que nesse momento, em 1840, ele tinha só 14 anos e pela lei ele deveria ter 18. O fato é que vai ser formado um clube chamado Clube da Maioridade para fazer toda essa pressão, né, no Congresso para que antecipasse a maioridade dele para 14 anos.
E em 1840, a Assembleia Nacional aprovou a antecipação da idade do príncipe Pedro de Alcântara, e assim ele vai assumir como Dom Pedro II, em 23 de julho de 1840, dando início ao segundo reinado com apenas 14 anos de idade.